Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2 e versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, que o Teu Espírito Santo tome a direção e a primazia desta gloriosa palavra. Fala conosco, Senhor, pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Para a glória do Pai. Amém. Queridos e amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, é claro que quando nós lemos o capítulo 2 de Efésios, podemos contemplar a graça de Deus derramada em nossos corações, trazendo-nos salvação e vida eterna. Quando o Senhor ele aplica a palavra graça, teologicamente a palavra graça é distinta e sabida como favor imerecido da parte de Deus para com os seres humanos. Eu, na minha particular interpretação, não de acordo à minha própria interpretação, mas segundo a palavra de Deus, que diz que as Escrituras Sagradas não são de particular interpretação, ela por si se interpreta. A palavra de Deus, ela mesmo traz dentro da própria palavra de Deus a interpretação dos seus capítulos e versículos de acordo à proposta do que foi lido, de acordo à direção, à intenção e o desejo do Espírito Santo de Deus, que foi o inspirador da palavra, para que tenhamos clareza e bom entendimento na leitura, análise das Escrituras Sagradas. Alguns acham que é favor imerecido, mas quando se fala em graça, está se falando de justiça e salvação. A graça é a justiça de Deus manifestada, trazendo salvação a todo aquele que nele crê. Porque a crença e a credibilidade na palavra de Deus faz com que a pessoa seja justificada diante de Deus pela fé. Então, se você crê, se você aceita, então você tem fé. Porque é a fé que nos faz acreditar no invisível, no impossível, naquilo que os olhos não podem ver, nem as mãos tocarem. Isso é fé. Quando o Senhor fala que pela graça sois salvos, Ele está dizendo: vocês, pela fé, aceitaram a justiça de Deus em crer que os seus princípios, que os seus valores, que os pilares da palavra de Deus, que é verdade e santidade,
são a base da edificação de cada pessoa que crer em Deus pela sua palavra. Então, o crer me justifica. O crer no Senhor pela sua palavra me justifica, porque o homem não pode ser justificado de si mesmo. Ele é justificado por Deus pela fé e crença na sua palavra. Então, quando uma pessoa crê em Deus pela sua palavra, isso lhe é imputado por justiça. Quando uma pessoa aceita, quando uma pessoa crê, quando uma pessoa deixa com que a palavra de Deus venha nutrir a sua alma, quando a palavra de Deus venha saciar a sua sede, então essa pessoa é instantaneamente justificada pela fé da parte de Deus. Porque está escrito que aqueles que se aproximam de Deus tenham fé e creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que lhe buscam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós cremos, então a salvação se manifesta. Quando nós aceitamos e cremos, somos justificados. Então, isso nos é imputado como justiça. Por quê? Porque a justiça de Deus encaminha-nos para a salvação. Somos justificados e não justos de nós mesmos. Então, nós éramos injustos por natureza, levados por todo o vento de doutrina, andando conforme a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência significa os desejos ilícitos que por natureza brotam na nossa carne natural, sem o conhecimento de Deus, por causa da velha natureza, por causa do velho homem, sem Deus e sem salvação. A partir do momento que a palavra de Deus nos é apresentada, ela nos é imputada como justiça, trazendo salvação. Então a justiça de Deus, que nos justifica pela fé, anda junto com a salvação. Anda junto com a vida eterna, porque primeiro nós aceitamos. Se nós aceitamos a palavra de Deus, nós ouvimos primeiro a palavra de Deus para que através da palavra de Deus se brotasse a fé. Está escrito que a fé é o firme fundamento. Então, toda a palavra de Deus, ela nos justifica, ela nos vivifica, ela nos alimenta, ela nos orienta, ela nos encaminha à vida eterna, porque está escrito: analisai, pois, as Escrituras, porque vós há de conter nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica, disse o próprio Salvador, o próprio Mashiach. Então, pela graça sois salvos. Por quê? Porque eu criei, por isso falei. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça que nos encaminha à salvação
por meio da fé. Está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ninguém pode ter fé no que não conhece. Ninguém pode ter fé naquilo que não ouviu falar. Ninguém pode ouvir falar se alguém não lhe anunciou as Escrituras Sagradas através da pregação da palavra de Deus. Então, pela loucura da pregação, as pessoas decidem em si, pela fé, crer ou não crer, aceitar ou não aceitar a palavra de Deus. Porque está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quer dizer, ela penetra a divisão da alma e do espírito, quer dizer, do seu corpo espiritual, que é chamado de alma, do espírito, porque é o fôlego da vida que Deus nos concedeu pela sua misericórdia, e a divisão entre as juntas e medulas, e apta para discernir o coração e os pensamentos, quer dizer, falando de corpo, alma e espírito. Ela é apta para dividir as intenções do coração, das juntas e medulas, porque o único corpo que tem juntas, medulas, coração e pensamento é o corpo físico, é o corpo humano, é o corpo carnal, é o corpo passageiro. Então, em Romanos capítulo 10, está escrito a partir do versículo 8, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Esta é a palavra da fé que pregamos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque está escrito que Deus é Espírito. E importa que aqueles que se aproximam de Deus o adorem em espírito e em verdade. Então, por isso está escrito: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Quer dizer, as pessoas conhecem a palavra de Deus, as pessoas já ouviram a palavra de Deus. Muitas das pessoas hoje que não têm, às vezes, compromisso com Deus, comunhão com Deus, tem a palavra de Deus dentro da sua casa, dentro do seu armário, guardada dentro dos seus pertences. Hoje a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela está em toda parte. Dentro do nosso solo, da nossa pátria, é quase que impossível dizer que alguém nunca ouviu falar sobre a palavra de Deus, por mais longínqua que essa pessoa mora, que essa pessoa esteja. Por quê? Porque a palavra de Deus tem chegado através dos rádios, tem chegado através dos aparelhos de telecomunicação, tem chegado através dos servos, das servas de Deus que vão por missão e com o chamado missionário
até as tribos, línguas, nações, povos, índios. E esta palavra tem sido abrangente e tem sido viva e eficaz na transformação de uma alma, trazendo-a da morte para a vida, da condenação para a salvação, da perdição eterna para a vida eterna nos céus, ao lado do seu Criador, através de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, aquele que veio salvar, aquele que veio buscar, aquele que veio despertar pela fé o mundo invisível que é paralelo ao nosso mundo físico. Por isso, pela fé, porque alcançamos o mundo vindouro, o mundo invisível, pelo poder da palavra de Deus e pelo seu conhecimento sabemos o que será depois da vida na terra. Então, por isso está escrito: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E o que é a palavra da fé que pregamos? O arrependimento. O arrependimento do auto-idolatria de si mesmo. O arrependimento dos pecados. Muitas pessoas aprenderam a viver uma vida errante, pecadora, como se estivesse curtindo, se divertindo, aproveitando, descansando. E muitos não têm ideia do significado que tem a palavra de Deus através de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o Cristo, para as nossas almas. Versículo 9 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Yeshua, o Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Preste bem atenção. Quando você ouve a palavra de Deus, e esta palavra está na tua boca e no teu coração, então com a tua boca você precisa confessar que Yeshua HaMashiach, que Jesus, que Cristo é o teu Senhor, é o teu Salvador. É uma confissão de fé pela fé, pois a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, pela fé. Então, se com a tua boca você confessa que Yeshua é o teu Senhor, é o teu Salvador, e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, por isso que é preciso ter fé, porque sem fé, uma pessoa natural não compreende as coisas espirituais. Está escrito no livro de Coríntios que o homem natural não compreende as coisas espirituais porque lhe parecem loucura. No livro de Coríntios, no seu capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 18, aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido, exaltado e glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que estão mortos em seus próprios pecados. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus.
Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então é loucura a palavra da cruz. É loucura todo o desenrolar santo, vivo, gracioso, majestoso, maravilhoso da palavra de um Deus que deu o seu próprio Filho para a salvação de todo aquele que nele crê. Haja vista que o seu Filho foi cumpridor, obedecendo toda a palavra de Deus, sem erro, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Suas palavras eram vivas e eficazes, e elas estão vivas até o dia de hoje, escritas. E essa palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso está escrito que, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça. Olha aí. Visto que com o coração se crê para a justiça. Por quê? Porque nós somos ímpios quando não estamos debaixo da graça. Está escrito em Malaquias 3, verso 18, que e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então observe que ímpio significa injusto. Então quando nós cremos em nossos corações, isso nos é imputado como justiça. Porque Yeshua, o Filho de Deus, quando estava subindo aos céus, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, antes de nos tornarmos filhos do Altíssimo, somos criaturas, somos pessoas ímpias, vendidos sob o pecado, pelo pecado. Porque o pecado era o que dominava as criaturas antes delas se converterem ao seu Criador, através do sumo sacerdote Yeshua HaMashiach, seu filho, que foi constituído sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque para nos justificar no seu sangue puro, limpo e inocente, trazendo-nos salvação pela remissão dos nossos pecados. E o que eram os nossos pecados? Era nós vivermos uma vida de desobediência para com a palavra de Deus. Então éramos, por natureza, transgressores da lei, vivendo preso pelo espírito da desobediência que agora opera nos filhos da desobediência. Fomos libertos pelo poder da palavra de Deus, porque está escrito: e conhecereis a verdade. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, João 8, 32, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do espírito da desobediência e transgressão à palavra, que é o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então todas as pessoas que vivem
desobedecendo a palavra de Deus, elas vivem presas nas mãos do espírito da desobediência. Então, pelo conhecimento da verdade, veio libertação, porque eu decidi, me arrependi dos meus feitos, das minhas ações, das minhas atitudes, das minhas palavras. Então veio o arrependimento, e o arrependimento trouxe libertar. Por quem? Por quem que veio a libertação? Pelo Filho de Deus. Porque João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está escrito no Evangelho de João 14, verso 6, que Yeshua é o caminho e a verdade e a vida. Então Yeshua é o libertador. Yeshua é a verdade que liberta, que transforma, que regenera a alma perdida e tira ela do império das trevas, das prisões eternas, na qual a sua alma está presa pelo espírito da desobediência que opera nos filhos da desobediência nesse mundo, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, que é o reino celestial, o reino de Deus. Então a nossa alma deixa de estar presa para ser livre, de estar no domínio das trevas para estar livre no reino da luz, porque está escrito no livro de João, glória a Deus, livro de João 8, versículo 12, que Yeshua falou outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E essa luz da vida clareia as trevas daquele que está preso no jugo do pecado, escravo do pecado, aprisionado pelas forças do mal, das trevas, da condenação eterna, pela prática do pecado. Então, no capítulo 8 e versículo 36 do livro de João está escrito: se, pois, o Filho vos libertar. E quem é o Filho é a palavra. E quem é o Filho é a luz da vida, que tira-nos da morte eterna para a vida eterna. Muitas das pessoas estão mortas, ainda que estejam vivas. Por quê? Porque elas estão subjugadas pelo pecado. E pelo pecado elas estão perdidas em suas práticas pecaminosas. Porque só em Yeshua HaMashiach, Cristo, há salvação para todo aquele que nele crê. É por isso que está escrito que aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Por quê? Porque quando uma pessoa não crer na palavra do Evangelho, nas Escrituras Sagradas, no Filho de Deus como seu Salvador, então elas se tornam ímpias, injustas, porque mesmo tendo o conhecimento da verdade do que acontece no mundo invisível, que é o mundo do espírito e o mundo espiritual, então elas desprezam a palavra de Deus. Se elas desprezam as palavras de Deus, ela está dizendo que a verdade de Deus não é o suficiente para que elas creiam e vivam pela fé. Então isso se torna injusto. Assim como nós, os que cremos, somos justificados e nos tornamos justos para a vida, não por nos justificarmos a nós mesmos, mas por sermos justificados, por vivermos pela fé, está escrito que o justo viverá da fé. O justo viverá pela fé. Por que o justo viverá pela fé? Porque foi justificado
pela verdade. E essa verdade trouxe luz, trazendo salvação a todos os homens que andavam em trevas. Então, e conhecereis a verdade, e conhecereis o Filho de Deus, Yeshua, e esse Yeshua HaMashiach, o Cristo, vos liberta. Então, por isso que está escrito, que se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Então o que é graça? É justiça e salvação por crer pela fé. Justiça por quê? Porque pela justiça de Deus divina, através do amor de Yeshua, nós somos salvos. Então eu creio, então se eu creio, isso me é imputado como justiça, porque eu passei a viver pela fé e me tornei, pela graça e misericórdia de Yeshua, um descendente pela fé e a fé de Abraão. Por isso Deus disse a Abraão: todas as suas descendências serão benditas na terra. Então quem é os descendentes de Abraão? Aqueles que são judeus, aqueles que são gentios, estrangeiros, que não faziam parte da promessa, mas passou a fazer parte da promessa pela fé. Então, tanto judeus como gregos, tanto judeus como gentios, tanto judeus como estrangeiros, que vivem, creem e confessam pela fé a misericórdia de Deus, a bondade de Deus e vive pela fé, são justificados, lhe é imputado como justiça, e pela sua confissão de fé se traz salvação. Então, justiça e salvação é a graça do Senhor. E o que é graça? É a justiça e salvação de Deus, enviada na pessoa do seu Filho Yeshua HaMashiach, gerado no ventre de uma mulher pelo Espírito Santo, trazendo luz, justiça e salvação que salta para a vida eterna na vida de todo aquele que nele crê. E se você deseja entregar sua vida para Yeshua e agora, se você crê que Ele trouxe salvação a todos os homens, feche os teus olhos e creia pela fé no teu coração e confesse com a tua boca para a salvação. Digam comigo: Senhor, meu Deus e meu Salvador. Neste momento, eu aceito e creio no teu santo e sagrado Filho, Yeshua HaMashiach, o Cristo, e desejo de todo o meu coração que Ele salve a minha alma. Escreve agora, Senhor, o meu nome aí no céu, no livro da vida do Cordeiro, e sela com a gota do teu sangue, para o grande dia da vida eterna, eu morar contigo, aí no reino celestial. Perdoa-me, Senhor, de todos os meus pecados, e a partir de agora, eu viva uma vida santa, salva, íntegra e reta diante da tua presença, pelo poder da graça na unção do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Digam comigo: a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém.